Olá, nono ano, tudo certo? Então vamos à nossa aula de hoje. Nós daremos continuidade, né, ao nosso estudo sobre os reinos, tá? Bom, a gente está estudando o reino animal e dentro do reino animal a gente sabe que tem dois grandes grupos, né? Os animais vertebrados e os animais invertebrados. Nós estamos estudando os animais invertebrados, né? É aqueles que não possuem coluna vertebral e não possuem crânio. A gente só estudou um filo de animais invertebrados, né, até agora, que foi o filo dos poríferos, representado pelas esponjas, os animais mais simples conhecidos. Lembrando, o reino é animal, o filo é uma divisão do reino, né? Então a gente está estudando o filo dos poríferos, agora a gente vai estudar o filo dos quinidários. Dentro da classificação de filos, a gente pode ter as classes, que a gente vai ver algumas aqui também dos quinidários, ok? Bom, então continuando. Os quinidários, pessoal, eles são representados por animais que podem ser pólipos, isto é, fixos, e eles podem ser medusas, isto é, natantes. Os que são fixos, eles também são chamados de animais sésseis, tá? Todos os quinidários são animais aquáticos e a maioria deles é marinho, ok? Bom, outro representante desse filo que a prof esqueceu de falar, que também é céssio, são os corais, tá? E as caravelas também, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas depois. Então, assim, pessoal, uma característica muito grande desse grupo é que todos os animais pertencentes ao filo dos quinidários, eles são animais que têm corpo mole, gelatinoso e que apresenta a maior parte formado por água, né? A água viva mesmo, ela tem mais de 90% do seu corpo formado por água, tá? Então, essa é a característica principal. Outra característica é que a maioria deles possui tentáculos. Porém, os que são em forma de pólipo, os que são fixos, os tentáculos são virados para cima e a boca também é virada para cima. Os que são em forma de medusas, que são natantes, né, que têm vida livre, os tentáculos são virados para baixo e a boca também, tá? Falando em tentáculos, o nome do filo quinidário vem de células que ficam nos seus tentáculos, que são células que produzem substâncias urticantes. São células chamadas quinidócitos, tá? Quando uma pessoa ou um outro animal encosta nos tentáculos dos quinidários, a célula quinidócito, ela libera uma substância urticante que serve para duas coisas. Uma é para proteção e a outra é para paralisar pequenos seres para que os quinidários consigam se alimentar deles, certo? Uma característica grande também desse filo é que esse filo ele apresenta boca, né? E também cavidade gastrovascular, né? Onde ali já vai dar início ao processo de formação de órgãos futuramente, né? Em outros animais. Por quê? Porque quando a gente viu as esponjas, a gente viu que elas não têm cavidade gastrovascular, elas não têm boca, né? São animais filtradores que filtram a água simplesmente, ok? Bom, continuando. Outra característica muito importante dos quinidários é que eles possuem tecidos verdadeiros. Vamos relembrar o que é isso. Todo ser vivo ele é formado por célula, né? E um conjunto de células que tem uma determinada função, ela forma um tecido. Esses tecidos futuramente poderão formar órgãos, né? Então, na esponja, que é do filo dos poríferos que a gente viu antes, células funcionam isoladamente, cada uma faz sua função. Aqui nos quinidários, eles já são um pouco mais evoluídos. Além deles possuírem boca, cavidade gastrovascular, eles também possuem tecidos. Essas células elas trabalham em conjunto para fazer determinada função, ok? Isso é muito importante, é uma característica evolutiva muito grande.
Bom, como que esses seres eles se reproduzem, né? Como que a água-viva, a hidra, o coral, como que ele se reproduz? De duas formas. De maneira assexuada, através de brotamento. O que é isso? Simplesmente vai nascer, por exemplo, da hidra, né? Que é séssil, que é fixa. Nasce um broto, esse broto cai e forma um novo ser. O broto que cresceu ali vai ser idêntico ao broto, à hidra que lhe deu origem. Ou de maneira sexuada. Quando é a maneira sexuada, não necessariamente precisa ver cópula ou ato sexual do animal. Não precisa ver isso. A maneira sexuada indica que tem que ter um gameta masculino e um gameta feminino. Porque as hidras, elas são hermafroditas. Então, algumas liberam óvulos na água, outras liberam espermatozoides. Esse óvulo e esse espermatozoide, se der o acaso deles se unirem, eles vão formar um ovo. Desse ovo vai nascer uma larva, que vai ser o único momento da hidra que vai ser natante, e ela vai dar origem a uma nova hidra que vai ser séssil. Essa hidra que nasceu, ela vai ser diferente do seu, né, digamos, não é pai e mãe, mas ela vai ser diferente das outras hidras que lhe deu origem. Por quê? Porque o código genético é diferente. Ela juntou o código genético de uma hidra mais de outra hidra e formou uma hidra diferente, tá? As águas-vivas, elas geralmente fazem alternância de gerações. Elas se reproduzem uma vez de uma forma, outra vez de outra forma. Uma assexuada, uma sexuada. Ok? Continuando. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente estudou relações ecológicas, né? O que são relações ecológicas? São entrosamentos, são relacionamentos que uns animais têm com os outros, né? Ou que uns seres vivos têm com os outros. Elas podem ser harmônicas, isto é, os seres saem beneficiados, ou elas podem ser desarmônicas. No caso dois casos que a prof vai explicar para vocês são duas relações harmônicas, em que os dois seres vão sair beneficiados. Então, a gente tem a relação de colônia. O que é colônia, pessoal? Colônia são seres da mesma espécie que se unem em comum, grudados, unidos fisicamente, para que ambos saiam beneficiados. E isso acontece com quem? Com a caravela. A caravela, ela é diferente da água-viva. A água-viva é um ser vivo, tá? A água-viva é um animal. A caravela não é um animal. A caravela são vários seres, vários animais que vivem unidos fisicamente para que sejam bem comum para todos, uma coisa boa para todos. Então, a parte de cima da caravela é um ser vivo que é responsável pela flutuação. A parte de baixo é outro ser vivo que é responsável pelos tentáculos. Nos tentáculos tem os quinidócitos, que são outros seres vivos que são responsáveis pela captura de alimentos e pela proteção. Então, a caravela, ela é muito mais venenosa do que a água-viva. Ela pode levar à morte, dar choque anafilático, é muito mais perigosa. E é um ser formado, são vários seres que formam a caravela, diferente da água-viva. Elas são muito parecidas, porém, se você for pegar a especificidade de cada uma, elas são muito diferentes, tá? Outra relação que existe harmônica é chamada de mutualismo. É um pouco diferente da colônia, porque no mutualismo são espécies diferentes que vivem unidas para se beneficiar, tá? Isso acontece, por exemplo, com as anêmonas do mar e os ermitões. Os ermitões, eles são moluscos que não têm concha para proteção. Então, as anêmonas do mar, eles vivem em cima dos ermitões. E como elas têm células urticantes ali nos seus tentáculos, os predadores não chegam perto do ermitão de medo da anêmona do mar, porque eles se queimam. E aí o ermitão, ele tem essa vantagem. E a água-viva também, né? Porque ela consegue se locomover. E o ermitão evita de ser comido por outros animais. Ok? Quanto à classificação
dos quinidários. A prof vai deixar aqui um quadrinho que vocês vão ver que existem diferentes classificações, principalmente conforme o modelo do corpo, tá? Mas vocês não precisam se preocupar em decorar nada desses nomes, porque eu sei que são nomes que nomes mais difíceis. Exatamente, não precisa decorar nada. Isso é lá no ensino médio. Isso é só para vocês já irem se habituando a ter essa parte, né, de que a gente tá estudando o reino, que dentro do reino tem os filos e que dentro dos filos a gente vai ter as classes, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Lá no livro de vocês tem um textinho bem pequenininho, falando, assim, eu acho que muito brevemente sobre os quinidários, né? Sobre todos os animais, na verdade, a prof vai dar uma aprofundada, porque eu acho que é um assunto bem importante.